Vamos entrar no nosso assunto aqui. As idolatrias do Natal, já citamos várias. Ídolos adoram um homem, que é São Nicolau. Mostramos isso, aquilo, difundiu isso e toda aquela estrutura, toda aquela mentira de um personagem que quer substituir Jesus. 25 qualidades de Jesus na Bíblia, 25 qualidades de Papai Noel, gente. Idolatria. Envolvendo essa idolatria um mundo de mentiras. É mentira pura. Natal é 100% mentira, como o programa que nós fizemos, Fake News. Agora vamos ver, será que é simplesmente uma árvore de Natal? Isso é um kit completo. Vamos ver aqui. Ó. Um dos maiores costumes do final de ano é enfeitar árvore ou pinheiro de Natal. Por que pinheiro? Porque lá no passado também eles sacrificavam as crianças a esses demônios embaixo dos pinheiros. Tá? Mas segundo a enciclopédia, a árvore era separada como objeto de adoração. A pessoa tem a mania de olhar assim, não, aquela é só uma árvore. E aquelas bolinhas vermelha, azul, eles enfeitavam com crânios de pessoas. Isso é simbólico, mas eles estão comemorando aqueles mesmos demônios. Então vamos continuar aqui. Com o objetivo de adoração por povos da Europa Central, principalmente na Escandinávia, região que compreende Suécia e Noruega. Um dos deuses desta região era Thor, que recebia sacrifícios humanos que lhe eram oferecidos sempre ao pé de uma árvore frondosa. Quando esses povos se tornaram cristãos, fizeram da árvores de folhas duras, ou seja, pinheiros, ciprestes, etc., um elemento constante em suas festividades, transportando para dentro da igreja um costume pagão. Quer dizer, eles tinham o costume lá da raça deles, e eles trouxeram isso para dentro das religiões. Uma edição do jornal da Folha de São Paulo, foi onde eu peguei uma dessas coisas, porque dizer, não, mas o Pedrosa fala tudo, porque eu conheço, pesquiso vários lugares, mas botar uma fonte aqui de um jornal para as pessoas saberem, olha aqui, a edição da Folha de São Paulo de dezembro de 1966, tá? Para você dizer, não, mas é preconceito dos crentes contra o Natal. Explica, a primeira árvore de Natal foi mostrada em visão ao missionário inglês Winfrid, mais tarde chamado de São Bonifácio. Tá vendo? Virou o missionário inglês Winfrid, virou Deus, virou São Bonifácio. Tá vendo como que é bonito? A idolatria. Adoram São Nicolau, aí vem lá o que põe a adoração da árvore, o Winfrid, o inglês lá, e ele é transformado em São Bonifácio. Então, há 1200 anos, Winfrid viajava pela Alemanha quando encontrou um grupo de druidas, ou seja, feiticeiros dos povos gauleses, aquele que tem lá aqueles Stonehenge lá na Inglaterra, aquele círculo de pedras onde sacrificavam seres humanos para fazer adoração ao Deus Sol. Os druidas, quem não ouviu falar dos druidas? É uma religião satânica de sacrifício de crianças e adoração a Satanás. Eu tive uma vez com uma médica no hospital aí, e ela era druida. Aí eu colei nela. Aí falei de sacrifício humano, ela não teve como refutar. A mulher ficou com uma raiva e saiu de perto de mim cuspindo fogo, igual um dragão, literalmente. Porque é isso que eles fazem. E mantém essa tradição. Então, o grupo de druida, ela era da Inglaterra. Essa mulher estava estagiando aqui no Brasil. Então, um grupo de druidas que são feiticeiros dos povos gauleses, como no terreiro de Macumba, como o ex-bruxo Tio Chico, do centro espírita dele lá em Brasília, sacrificava tantas crianças para esse povo todo. Esse povo é tradição de Satanás. Então, a sombra de um carvalho preparando-se para sacrificar o jovem príncipe Azulf ao deus Thor, cuja árvore sagrada era o carvalho, um tipo de pinheiro. Winfrid interrompeu o sacrifício e derrubou aquela árvore sanguinária imediatamente, e surgiu um pequeno pinheiro no mesmo lugar. E Winfrid disse que o mesmo seria a nova árvore sagrada, a árvore da vida, representando o próprio Cristo. Este seria o início do costume de decorar as árvores de Natal. Tá? Tem várias outras culturas que fazem a mesma coisa, inclusive no tempo lá de Isaías, Jeremias, há 2.700, 2.800 anos que nós vamos mencionar. Essa mesma história é contada pós-dilúvio, lá no tempo, há 4.000 anos, no tempo de pós-dilúvio, de Noé, Sem, Cã e Jafé. Olha aqui, essa mesma história é contada pós-dilúvio. Cã foi o filho amaldiçoado por Noé por ter o visto nu e zombando do pai. Cã gerou Acush, que gerou Nimrod, que casou-se com Semíramis. Então vem aquela história do templo que ele estava construindo, aquela torre, para chegar até o céu, a torre de Babel. Daí que veio Babilônia, que é confusão, Deus botou a confusão entre eles, e eles não conseguiram se unir. Nimrod foi idolatrado como Deus Sol e levantou novamente a idolatria no mundo. A quarta geração de Noé já voltou aquilo tudo que era no tempo de Noé. A quarta geração de Noé. Veio Nimrod e Semíramis.
Nimrod foi idolatrado como Deus Sol, levantou novamente a idolatria no mundo, tentando criar pela primeira vez um governo mundial único em torno da Torre de Babel, Babilônia. Por isso foi esquartejado pelos filhos de Noé, semelhante ao que havia ocorrido no Egito ao Deus Sol, On ou Osíris. Então, a história vem se repetindo, porque o mundo jaz no maligno. E nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos participar disso. A amizade com o mundo, a palavra de Deus diz que é inimizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Com a morte de Nimrod, Semíramis casou com o próprio filho Tamuz. Tamuz morreu numa floresta e onde estava o seu corpo nasceu um pinheiro, que passou a ser idolatrado como a reencarnação do Deus Sol. Então, o que significa esse Deus Sol, gente? O que significa isso? Esse Deus Sol? O que significa? A reencarnação? A reencarnação através de um pinheiro. É muito difícil falar a verdade. Então passaram a sacrificar seres humanos aos pés destes pinheiros em adoração ao Deus Sol. Daí em diante levaram os pinheiros para dentro das casas, na época para comemorar o nascimento do Deus Sol, nesse caso Tamuz. Semíramis passou a ser a mãe das abominações. Pronto. Mas só uma árvorezinha de Natal. Não tem nada. Do Pedrosa é maluco. Vamos ver aqui na palavra de Deus se os profetas não tiveram a mesma luta que o Dr. Pedrosa tem, que os irmãos têm, para desfazer essas heresias. A palavra de Deus confirma que as árvores eram usadas por povos pagãos como objeto de adoração. Então vamos lá para esse querido e grande, poderoso, humilde servo do Senhor, chamado Isaías. Por ele falar tantas verdades, sabe o que fizeram com ele? Fizeram um grande banquete, uma grande oferta, uma grande estátua de ouro, tudo para adorar o grande profeta Isaías. Foi isso que fizeram para ele? Não. Fizeram para ele uma serra e serraram ele ao meio. Ó Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Ó Jerusalém, que mata e persegue os servos de Deus, os profetas de Deus. Jerusalém está em trancos e barrancos. Dá um passo para frente, 10 para trás e só abominação. Agora vem esse Jesus que vai esmiuçar esse barro, essa terra, e vai fazer uma nova terra. Então esse profeta Isaías combatia isso como o primeiro mártir do cristianismo, né, o cristão da igreja de Cristo. Eu não gosto de usar essa palavra cristianismo, que me lembra religião. E o Milagre está dizendo aqui, ó, tudo fato e ninguém fala. Está tudo dentro da palavra de Deus. Eu fico desesperado, irmão. Isso aqui eu peguei de um jornal, ele escrevendo, contando histórias, os fatos que a gente sabe que tem na Bíblia. Para a pessoa dizer que as pessoas não sabem, se eles sabem que é adoração a Satanás. Isaías 44, nos versículos 14 e 17, diz assim: um homem, você tem que imaginar, que isso há 2.800 anos, gente. E até hoje as pessoas, esses religiosos, como acabei de mencionar, esse idiota desse Rodrigo, guardador do sábado, mas não guarda a palavra de Deus. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo chamou de excremento, cocô, fezes, xixi, urina, esse idiota está nadando no meio dessa M aí agora. Não sigam mais esse cara, não olhem mais. Está lá, encontraram a Arca da Aliança. Irmão, isso um arqueólogo já encontrou há 40, 50 anos já essa arca. E agora ele está lá idolatrando a arca. Por quê? Dou $1 trilhão. Se alguém não me provar que esse imbecil vendeu a alma para o diabo da maçonaria e está chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Senão não sairia na mídia. O cara, depois Satanás, você é Deus. Pronto, acaba. Destrói o ser humano. O ser humano deixa de existir. Satanás penetra na vida das pessoas. Esses homens que estão fazendo vídeo aí na internet com milhões de acessos. São os canalhas que desprezam a palavra de Deus como fez Salomão. Nós aqui brigamos, apanhamos, lutamos, mas estamos sempre defendendo a palavra de Deus. Porque isso é sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós tememos a palavra de Deus. Olha aqui, um homem corta para si cedros, toma um cipestre, ou um carvalho, que é um pinheiro, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Então, do resto, faz um Deus. Ou seja, eles cortam o topo da árvore, aquele pinheiro, e o restante da árvore para baixo, cortam aquela madeira, e eles vão fazer imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, ele dirige sua oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Árvore de Natal, dita aqui pela palavra de Deus, do profeta de Deus. Que ele chama a árvore de Natal de meu Deus. Nossa, doutor Pedrosa, tudo ele vê o demônio, tá vendo? Doutor Pedrosa não pode não sei o quê, ó. Tudo está aqui, irmão, está na palavra de Deus. E assim que o povo vê isso, eu fico assustado e pergunto: meu Deus, quem está ensinando para as crianças o Evangelho na internet? Quem está?
ensinando que Papai Noel é uma mentira, que a árvore de Natal é uma adoração da natureza. Porque livra-me, porque tu és meu Deus. Ai, irmão. E eu que sou doido, né? Eu que sou maluco. Pego a árvore ali, como uma cadeira dessa que eu estou sentado aqui, digo, ô cadeira, você é meu Deus, cadeira. Você é não sei o quê. Ô, meu teclado, eu te adoro, você é meu Deus. É assim que o mundo faz, gente, com tudo. Com tudo. Não, eu sou crente, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, glória, irmão. Glória ao diabo. Então vamos lá, outro profeta. E tem tantos outros versículos. Se eu pegar todos aqui, eu nunca encerro o programa de Natal, né? Zacarias 6, 13 e 14. Aí você pensa, será que Zacarias falou alguma verdade? Esse cara falava só besteira? Quem? Lembra que Zacarias 9, ele profetizou que Jesus ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho e que ele seria sacrificado no dia da Páscoa, que sacrificava o cordeiro, e que ele iria ressuscitar o terceiro dia. Você lembra quem falou isso? Dentre mais de 300 profecias, o profeta Zacarias. E depois Zacarias 12, 10, ele diz que agora, vai acontecer talvez 5, 10 anos, ou mais, 15, sei lá, não tem ninguém sabe o dia nem a hora, mas não vai tão longe. Está tudo armado, os dois locais para emergir, as duas bestas já estão tudo preparado. O Estado comunista do Vaticano já está no sétimo, oitavo rei, e o Estado comunista da terra de Israel, onde exerce a segunda besta, o 666. Está tudo preparado. Aí ele diz que nessa tão grande tribulação agora, 1/3 dos judeus vão recusar essa nova ordem mundial. Os judeus já não estão todos lá em Israel. Por que os judeus todos já não foram para Israel? Eles já viram que isso é uma armação. E quem conhece o judeu, que conhece as profecias da palavra de Deus, não vai para lá. O Zacarias é um profeta judeu. Falou isso lá há 2.600 anos. Que 1/3 dos judeus não vão aceitar que é o remanescente de Deus, esse governo mundial. Eles serão decapitados. 144 mil judeus, está lá em Apocalipse capítulo 7. Quem são esses 144 mil judeus? São esses que vieram da grande tribulação. Estarão embaixo do altar ali de Deus. Então esse profeta Zacarias, ele tem ou não tem credibilidade? Ou é um feiticeiro, um adivinhador desses daí? A Bíblia não tem esses feiticeiros. A Bíblia tem homens de Deus. E olha o que ele diz aqui. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus falando para ele. Quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro, o altar alto, tá? O altar alto, em todos os cumes dos montes, sobe lá nos montes para fazer os seus sacrifícios, e debaixo de toda árvore verde, pinheiro, e debaixo de todo carvalho frondoso, o lugar onde ofereciam cheiro suave de todos os seus ídolos, e estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado do Diblá. Em todas as suas habitações saberão que eu sou o Senhor. Não, é só uma árvore de Natal. Irmão, tem lojas só especialista em árvore de Natal. Eu não sei o que elas fazem no restante do ano. Porque aquilo eles fazem para cultuar, para adorar. Quantas árvores de Natal eu vi dentro desses templos onde Deus não habita? Mostra isso. Será que eles não têm essas religiões batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, do diabo? Eles não têm esse livro aqui? Eles não usam mais esse livro? É o protocolo dos idiotas de Salomão que eles usam? Os fins justificam os meios? O fim é ganhar dinheiro? Então, põe qualquer coisa aí. Vamos sacrificar. Debaixo de toda a árvore verde, debaixo de todo o carvalho frondoso. Eles cultuavam. E aqui dizendo, transformaram-se em árvore numa imagem de escultura. Eles ajoelhavam diante dela e prostravam-se-lhe a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Uma árvore. Que chama de árvore de Natal. Ali tudo é imprestável. Está tudo aqui na Bíblia, gente. Esses demônios, Deus Sol, Azerá, Osíris. Por isso que ele chama solstícios de inverno e solstícios de verão. As duas festas do Deus Sol. Uma é 24 de junho, 6 meses depois, 24 de dezembro, o solstício de inverno. Adoração do Deus Sol. Quem é que comemora lá a festa de São João, festa jesuína? O Silas Malafaia. Todo ano tem lá a festa de São João, lá no prostíbulo dele, lá na Penha. Festa do Deus Sol, que é o protetor da maçonaria. São João, aqueles que eles decapitaram, que eles mataram. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ver aqui. Aqui, a Josi. Parabéns, doutor Pedrosa, que Deus continue abençoando sempre a sua vida. Irmão, eu quero ser sempre um vaso de bênção. Nós somos bênção nessa nação, gente. Aquele hino precioso diz, quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para levar as novas
perdidos, boas novas que vêm lá do céu, fazer-me vaso de bem. E vai por aí afora. Aí eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser pombagira, eu quero ser que nem Fernando Henrique, um homem para estimular o crime, as drogas, a violência. Eu quero ser famoso que nem Fernando Henrique. Irmão, pelo amor de Deus, o rei Davi fala em Salmos 127:1. Se o Senhor não construir, se ele não fizer a casa, em vão trabalham os construtores. Que trabalho fez o Fernando Henrique? Nada. Furou buraco na água, droga, roubo, corrupção. Que trabalho fez o Sérgio Moro? Prendeu todos os irmãos dele ladrão, juntaram dinheiro, eles estão junto com eles agora compondo um governo. Eu quero ser um vaso de bênção dos céus. Essa é a nossa função aqui de cada um de nós. Deus não nos separou para sermos mentirosos, ladrões, assassinos, para a gente obedecer a Satanás, para a gente ver todas essas besteiras que estão aqui. Isso foi o apóstolo Paulo que escreveu há uma semana, ou Isaías, Jeremias, há 2000 anos. Há 2.800 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, lá no tempo de Nimrod, de Noé, avisando que eles adoravam o Deus Sol. Imagina a dificuldade para escrever isso naquela época, era nas pedras, depois nos papiros. Não existia computador, copiar e colar. Imagina o trabalho que dava para escrever uma página da Bíblia. Era um ano de trabalho ali na pedra. E está tudo escrito aqui direitinho. Toda a árvore verde debaixo do carvalho frondoso sacrificavam crianças. E fazem isso até hoje. Então lá, eu tenho parentes meus, missionários, que fazem culto de Papai Noel. E eu falo, meu Deus, será que essas pessoas nunca abriram a Bíblia? Eles estão tão preocupados com outras coisas. Isso é engano, você não ganha ninguém que está servindo a Satanás ali no Papai Noel. Você não ganha ninguém ali para Jesus, você ganha para Satanás. E você é ganho por eles. Então vamos ver aqui quem era esse Deus Odin. Aí eu pego o que está lá no mundo, as informações, as pesquisas, isso é resumo. São várias, e venho e comparo aqui. Você vê, meu trabalho sempre foi assim. Está escrito. Então vamos ver aqui, quem era esse Odin? Era um deus. A enciclopédia Barça, enciclopédia antiga, que não existia internet, nada mesmo. Quem era rico comprava uma enciclopédia Barça. Ela tinha lá uns 20, 30 volumes, eu não me lembro. Então os ricos não liam aquilo, não, mas gostavam de botar em cima do piano, na estante, aquela enciclopédia vermelha, que era uma enciclopédia inglesa. E eu ficava doido, quando chegava num lugar que tinha, aí eu começava a ver as palavras daquilo ali. Era uma benção. Então, essa enciclopédia Barça afirma que a árvore de Natal é de origem germânica, datada do templo de São Bonifácio. Lembra? Cerca de 800 anos depois de Cristo, que foi esse outro santo, São Bonifácio. A árvore, o Papai Noel, é o São Nicolau. Aqui, o São Bonifácio. São demônios que os profetas descrevem. Sacrificavam crianças. Aqui, ó. Foi adotada para substituir os sacrifícios que eram feitos com oferendas e orgias sexuais ao carvalho sagrado de Odin, adotando-se uma árvore em homenagem ao Deus Menino. Mas que Deus Menino que nasceu em 25 de dezembro? Era aquele Deus Sol. Osíris, Ísis, o solstício. Nada a ver com Jesus. Ou seja, tomaram a árvore que era o que havia de mais sagrado ao demônio de Odin e transportaram para ser um símbolo de Natal daquele que é o verdadeiro Deus e Senhor. Então aqui tudo errado. Jesus não nasceu no Natal. E pegaram aquilo, agora vão misturar tudo junto. E é isso que Satanás quer. Quando chegar aquilo, todas as religiões vão dizer como fazem nos altos graus da maçonaria. Buda não é Deus, Confúcio não é Deus, Maomé não é Deus, Moisés não é Deus. Principalmente Jesus Cristo não é Deus. Aí Confúcio não é Deus. Aquele negócio, ó, Deus é essa aqui, essa estrela aqui, estrela de Reifã. Satanás, a cara do bode. Esse que é Deus. Aí todas as religiões que adoram o Papai Noel vão adorar esse bode. Esse é o objetivo, gente. Então, na Wikipedia, lemos que Granandeum, mitologia nórdica, Odin, chamado de Wotan, era o maior dos deuses dos vikings, governantes de Asgard e senhor de todas as magias. Senhor de todas as magias. Isso aqui eu estou pegando numa enciclopédia para mostrar a vocês, e nós dizendo, mas doutor Pedrosa, pega a Bíblia confirma tudo isso. Possuía também um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Isso aí é o demônio que transfigura nessas coisas. Você não vê aqueles deuses que tem lá, como é que é? Quando chega no topo da maçonaria, no último grau, eles vão conhecer o Deus verdadeiro e eles começam a ficar lá, parece que estão com gases presos assim, ficam assim. Fica lá gemendo assim. A-U-M. A é Brahma. U é
Vishnu. E M é Shiva, o destruidor. Aquela Shiva que tem, acho que 8 mãos, assim, um negócio desse. São esses demônios. Aqui o cavalo de 8 patas. São manifestações de demônios. Olha os 72 demônios da Goetia de Salomão, como é que eles são. Asmodeu, tem lá uma cabeça, uma aranha, com a cabeça de um rei, aí tem a cabeça, sei lá, de um gato, ou de outro animal ali junto. 3 animais num corpo de aranha. Uns troços assim, malucos, são demônios. Possuía também um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Odin também era o deus da sabedoria. Olha lá, aí vai lá para Salomão já, né? Ele atirou um dos seus olhos no poço de Minir em troca de um gole de sabedoria. Ele se enforcou pendurando-se na árvore cósmica. E IgG Drasil. Para obter o conhecimento dos mortos, em seguida foi ressuscitado por magia. Os rituais de enforcamento faziam parte da veneração de Odin, sendo que o suicídio por enforcamento era considerado um atalho para a Valhalla. Ele tem diversos amantes e concubinas, mas sua esposa era Frigga. Ele tinha vários amantes e concubinas. Quer dizer, orgia, envolvido com tudo isso, envolve orgia. Olha quantos adultérios acontecem nessa época agora, no final do ano. Quanta promiscuidade, quanto homossexualismo, quanta pedofilia acontece nesses anos, agora, esse tempo dessas festas. Aí daqui a pouco vem carnaval, essa coisa toda, essa bagunça. Você pode enfeitá-la, ornamentá-la, tentando até identificar ornamentos como símbolos cristãos. Porém, saiba, no princípio de tudo, aquela árvore foi oferecida a Odin, aquele que é uma figura própria de Satanás. A idolatria do presépio, reis ou magos. Eu já comentei, eu vou só explicar um pouquinho mais. Eles falam reis magos. Em lugar nenhum da palavra de Deus diz que eles são reis. Eles dizem que são 3 reis magos. E eles dão os nomes para eles. Mas na Bíblia não fala nada disso. Você vê como que eles vão criando cada vez mais, botando mais mentira ali dentro. É uma fonte de mentira que nunca se acaba. Então vamos só falar mais um pouquinho aqui sobre o presépio, lá com aqueles desenhos, reis magos, as mentiras que são. A prática do presépio na comemoração do Natal foi instituída por São Francisco de Assis em 1233, 3 anos antes da sua morte. Escreve São Boaventura. Vamos lembrar o que a Bíblia diz acerca de imagens. Quer dizer, então é tudo criado pela Igreja Católica. Tudo isso criado por essa igreja prostituta de Apocalipse 17 e 18, que está ali explícita, que emerge dos 7 montes, das 7 cabeças de Roma. E ela tem 10 chifres, que são as 10 nações com as quais ela se prostitui. Então está aqui, Êxodo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Nada que é semelhante aqui na terra, nem no céu. Você não pode fazer imagem de escultura. Né? Inclusive a Arca da Aliança, que eles fazem. E nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Está vendo? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus 28, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha, tudo isso nas Escrituras. E as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. E depois chegam, que nesse caso desse adventista Rodrigo, um péssimo exemplo para o Evangelho, né? Lá esse maçom, e vende a alma para o diabo, pronto, esquece a palavra de Deus. Aí tudo é válido, os fins justificam os meios, pronto. Aquilo que o apóstolo Paulo considerou esterco, hoje ele nada no meio daquilo tudo. Come, deita ali, mergulha. É isso que ele falou muito claramente, Filipenses 3,8. Depois que encontrei a maravilhosa graça de Deus, tudo isso que está no sistema religioso do Império Romano e nesse sistema político sujo de Israel, na época, juntaram os dois para matar Jesus, ele disse: eu considerei tudo isso esterco. E o povo está aí nadando nesse esterco, sistema religioso, e acha que é a grande coisa. Só a misericórdia de Deus. Uma mentira acerca do Reis Magos. Vocês sabem que o presépio, eles põem uma imagem de gesso ou de madeira de Jesus, de Maria, de José, ou daqueles animaizinhos ali. É um montão de ídolos. Eles fazem ali com uma função de adoração. E eles ajoelham diante desse presépio e adoram aquilo. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esse que Deus está procurando. Esses outros, Deus está longe deles. A tradição diz que a manjedoura estiveram os pastores, os reis magos e os animais. O que mostra a Bíblia? Isso é verdade? Você vê no presépio, todos fazem isso. Vamos acabar com essa mentira. Está escrito Lucas 2, você lembra que nós lemos ontem? Lucas 1, lemos a metade, depois foi até o final da metade, e começamos em Lucas 2, né, falando alguma coisa. Hoje nós vamos continuar em Lucas 2.
o nosso querido doutor. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito significa o primeiro. Unigênito é único. Então, os católicos dizem que Maria só teve Jesus. Outra mentira, a Bíblia mostra ali que Maria teve vários outros filhos. Não foi só Jesus. Vários filhos. Está vendo? E deu à luz ao seu filho primogênito. Isso é importante. Quantas besteiras eu vi dos católicos dizendo, não, Maria teve filho primogênito, é só um filho, como se fosse, Jesus é o filho unigênito de Deus, que é o filho único. E Jesus é o filho primogênito de Maria, e porque ela teve vários outros filhos. E envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o rebanho. Os pastores estavam onde? Escondidinho do frio, lá, e as ovelhas todas ali dentro, aguardando porque estava neve? Não, os pastores estavam no campo, estavam pastoreando as vigílias da noite o seu rebanho. Tá? Então isso aí quebra todas as outras informações contrárias. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, olha aqui, eis que veio um anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Você está lá cuidando das suas ovelhas, de repente vem aquele esplendor lindo, maravilhoso, e vem um anjo do Senhor e aparece para você lá no meio do campo. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade... Não, deixa eu ver aqui, eu vou baixar aqui e cortei. Na cidade de Davi vos nasceu hoje Jesus Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, ausentando-se dele os anjos, para os céus, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Então, esse aqui é o texto bíblico, falando claramente. Então, vou explicar aqui. O texto mostra com clareza que os pastores estavam no campo. No dia do nascimento de Jesus, foram visitá-lo na manjedoura, encontrando lá José e Maria, juntamente com seu filho. E onde estavam os magos, ou os reis magos? Que os pastores chegaram lá, só encontraram José, Maria e o seu filho Jesus. Os reis magos não estavam seguindo a estrela, não sei o quê? Cadê? Os pastores não encontraram lá. Ou que fossem os magos ou os reis magos. Estão vendo como é interessante a gente conhecer e ler a palavra ao pé da letra? Então ninguém te engana, meu irmão. Ninguém te engana. Nós já estamos nesse canal novo com quase 50 pessoas aqui, online. Fora os que vão assistir. Quer dizer, num canal novo, já estamos começando com 2, 3, 4, 5. Então os irmãos têm que divulgar. Nos outros nós já chegamos até 800 pessoas aqui ao vivo. Não é? Em nome de Jesus, nós vamos caminhando. Deus tem uns propósitos dele. Tá? Mateus 2, de 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Onde que Jesus nasceu? Em Jerusalém ou Belém? Hein? Ah, você está ficando esperto. Você está ficando esperto. Os reis magos vieram do Oriente para Jerusalém. O recenseamento não foi em Belém, a cidade de Davi? E quem estava ali junto com ele, com José, Maria e Jesus Cristo? Os pastores que os anjos avisaram. Aí eles fazem o presépio com os reis magos, e que trouxe incenso, a mirra e não sei o quê, mas não foi ali na estrebaria. Mentira. Então Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A Bíblia não declara quantos eram, nem quem eram, e que eram reis. Chamaríamos de fábula, especulação e ainda acréscimo. Sabe-se que eram sábios estudiosos das profecias e de astronomia. A partir do momento em que viram a estrela no Oriente, os magos partiram para encontrar o rei Jesus. Em Jerusalém houve grande perturbação, porque Herodes e as autoridades religiosas juntaram-se para descobrir onde e quando haveria de nascer o Messias. Eles estavam procurando, que Herodes já queria matar, que ele sabia que era o Filho de Deus. Queria tirá-los do trono. Então vamos ver aqui o que está descrito em Mateus 2, 3, 8. Vamos ver aqui a fonte da verdade. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele.
e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, os que faziam as leis, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. A profecia era essa. Ele não ia nascer em Jerusalém. Ele ia nascer em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta. Acho que foi o profeta Isaías, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, o que é que os magos queriam lá? Investigar, para entregar para o rei Herodes que Jesus Cristo estava em tal e tal endereço. Tá? Então inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então, o rei Herodes estava querendo manipular ali os magos, que eles vieram lá do Oriente, porque viram a estrela e sabiam da profecia, e ele não queria adorar, ele queria matar Jesus. Então, vamos ver aqui. Onde os magos encontraram o menino? Em casa. Somente os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Ficou isso gravado? A imagem, então nós estamos encerrando aqui. Vamos ver aqui, Mateus 2, 9 a 11. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis-se a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa em Jerusalém, tá vendo? Vou até botar aqui entre parênteses aqui, entrando em casa de José e Maria, né? Em Jerusalém, não era em Belém, Jerusalém. Vou botar aqui. Não era em Belém, onde ele havia nascido. Está vendo aqui? Então eles entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Não foi lá na manjedoura, não foi em Belém, não foi com Jesus recém-nascido. Eles seguiram a estrela, porque estava direcionada ali onde Jesus estava, em Jerusalém. Os magos chegaram em Belém quando Jesus já tinha cerca de 2 anos de idade, e não encontraram em uma manjedoura, mas em sua casa com Maria. Está vendo como está tudo escrito aqui e eles fazem tudo diferente? Agora vamos ver Mateus 2,16. Aqui tem, isso corrige aqui. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquira dos magos. Então, quando ele soube que Jesus estava em Jerusalém, que ele tinha 2 anos de idade, ele falou, então, não consigo encontrar esse Jesus, eu vou mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos, que aí Jesus vai morrer junto. Você vê que coisa terrível? Como estes satanistas têm a ideia de matar Stalin, Lenin, Trotsky, Rei Herodes, Mao Tse Tung, Fernando Henrique Cardoso, o cubano aí, esse povo todo, tem essa ideia de matar, irmão. E eles matam homens, mulheres, crianças, como se estivessem matando formiga. Eles não têm o sentimento de amor que você tem, que eu tenho. Assim que você tem que entender. Olha aqui, como os magos sabiam que o Messias Jesus nasceria em Belém da Judéia? Porque eles perguntaram a Herodes, que por sua vez consultou sacerdotes e escribas. Esses indicaram, de acordo com a Bíblia, o local exato do nascimento do Messias. O conceito de magos para os homens do Oriente, que foram levar presente para Jesus recém-nascido, não possui um sentido religioso, e sim acadêmico ou científico para a época. Eles estavam confirmando se aquilo que estava nas profecias, eles iam acompanhar a estrela, se aquilo era um fenômeno verdadeiro ou era uma mentira. Eles estavam ali cientificamente. Eles não estavam ali como religioso ou nada. Eles foram ver ali e eles acabaram crendo que Jesus era o Messias, mesmo que cumpriam as profecias. Na verdade, eles eram cientistas da época. A Igreja Católica deu até nome para eles, dizendo Baltazar, Melchior e Gaspar. E a Bíblia não diz nada disso. Então não vamos parar por aqui, porque aqui já deu meia-noite, aqui vem as guirlandas. Então vai toda aquela coisa da comercialização. Coroa de azevinho, também conhecida como a coroa de Natal, com a qual enfeita as portas de tantos lares. Também costume pagão de decorar as residências. Né? Quando com a libertação do povo, para as crianças não serem sacrificadas, quando os judeus estavam fugindo do Egito, Deus mandou botar um sinal nos umbrais das portas, que era matar um cordeiro e botar o sangue do cordeiro ali na porta, porque eles não matariam as crianças dos judeus. Não é? Então isso é um sinal, e os judeus até hoje põem aquele metalzinho assim nos umbrais da porta, eles chegam, beijam aquele umbrais. A comercialização.
Aqui, ó. Então, que nós já falamos no trabalho, aqui esse negócio todo, o posicionamento no Natal, a glutonaria, isso a gente não vai nem discutir, que vocês já sabem. E assim, aí a gente vê essas heresias todas, que tem lá, como a gente sempre colocou aqui, ó, os maçons, aquela lista de maçons que o Saad me deu, esses que tentaram me matar, o Deus dele é o protetor deles, né? Então, a festa jesuína, aqui, tinha lá nos Sinceros, né? Era o fato do Natal, festa do Deus Sol. Aí, Apocalipse 13, 14, falando da igreja de Laodiceia, igreja morna, o convite a ser membros da igreja de Laodiceia, né? Então, Deus explicando isso, são esses povos que adoram estes demônios. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri esse vídeo, né, e tirei essas imagens. Você vê Papai Noel junto com o homem que abandonou Deus, que os próprios satanistas, os Illuminati, chamam Salomão de um homem que abandonou Deus. O homem que abandonou Deus. Está aqui explicado. É aquela lista de pastores maçons, sinagoga de Satanás, 1 Reis 11, de 1 a 11, mostra aqui, ó. Isso aqui é uma figura do inferno. Isso eles vão reconstruir esse templo lá em Jerusalém, e Satanás vai se assentar aqui, o anticristo, querendo parecer Deus. E o Papai Noel está aqui, está junto com eles. Então isso é uma coisa do inferno, gente. Não tem que questionar se eu devo comemorar Natal, não. A palavra mostra todo o kit, é o Papai Noel, é a árvore, é o enfeite, a glutonaria, a promiscuidade, o pecado, a idolatria, adorar a árvore e sacrifício de criança. Isso é um kit total. E você chega ali e você não fica isento disso tudo, não.